todos, espero que todos estejam bem e que também já tenham orado e estejam prontos e animados para mais uma lição da Escola da Manhã. Nós vamos continuar com a nossa série e a lição de hoje nós vamos falar sobre o Salvador e o Salvador confirmado, a transfiguração de Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá? 6 dias depois, tomou o Senhor Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes o Senhor Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Senhor Jesus. Nós vamos continuar a nossa lição e depois do que nós aprendemos na aula passada, depois de um tempo, Pedro escreveu, deixou registrado um acontecimento muito especial que aconteceu em sua vida e ele deixou ali para os primeiros cristãos e para nós hoje. E um acontecimento, não foi um acontecimento assim importante somente, mas um enorme e um precioso acontecimento em sua vida. E isso precisava ser registrado. E por causa do que aconteceu, Pedro, ele descobriu algo imensamente importante a respeito do Senhor Jesus. Pedro aprendeu no que aconteceu que nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus Cristo, aquele homem com quem ele andava, era o Filho de Deus. Então nós lemos, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias novamente em 2 Pedro e nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 16 até o 18. Desculpe, aqui é Pedro que deixou escrito referente a esse acontecimento. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui Pedro está nos contando que não foi um acontecimento que eles ouviram, aprenderam de alguma cultura, de algum povo, alguém disse, uma historinha, algum conto. Na verdade, ele está dizendo que ele estava lá e que foi algo que ele viu, que ele é testemunha. Então, ele deixou registrado para nós sobre a verdade desse grande acontecimento. E a gente pode ver hoje que algumas pessoas podem nos perguntar
e achar que nós não temos motivo para acreditar no Senhor Jesus. E pode até assim nos dizer, mas você acredita num Deus que você não pode ver. Na verdade, nós temos todos os motivos para realmente acreditar que essa palavra é verdadeira. E nós temos 3 testemunhas que escreveram, deixaram registrados. E isso nós temos um registro, é uma prova de que esse acontecimento, ele realmente aconteceu. E essas pessoas escreveram exatamente sobre o mesmo acontecimento. Nós temos Mateus, que ele estava muito próximo ali aos que eram os mais próximos do Senhor Jesus. Nós temos também Marcos, que era parente de Pedro. E nós também temos Lucas, que era médico e historiador. E eles deixaram escrito. Eles estavam ali com eles, com Pedro, Tiago e João. E ali eles deixaram registrados, inspirados pelo Espírito, como Pedro nos ensina, que foi um acontecimento que o Senhor fez e os ajudou a escrever como deveria ficar registrado para nós. Então, ali, numa alta montanha, o Senhor convida Pedro, Tiago e João a estarem subindo com ele a uma montanha para orar. E ali, Pedro tinha confessado, lembra na aula passada, algo a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E ali ele disse palavras inspiradas também pelo Espírito Santo. E nesse evento, o Senhor iria confirmar o que ele tinha dito. E ali eles foram para um monte e eles subiram depois de terem ouvido a respeito do que o Senhor Jesus iria fazer, o que iria acontecer com ele. O Salvador contou que ele deveria sofrer e ele seria morto e que isso certamente aconteceria. E provavelmente eles subiram aquele monte com muitas coisas em seus corações. Eles deveriam estar com medo, tristes, desmotivados. Nossa, o Senhor Jesus, ele diz que ele vai morrer. Ele vai ser morto, ele vai sofrer. Coisas tão terríveis ele nos disse. E eles poderiam se sentir tristes e vamos ficar aqui sem o Salvador. E muitas dúvidas, poderiam ter vindo na mente deles. E eles estavam lá para testemunhar algo que nunca mais eles iriam esquecer. E ali naquele monte, o Senhor também ia ajudá-los a ficarem fortes, com coragem para aquilo que certamente viria. E eles precisavam estar firmes e seguros em Cristo, confiando que aquilo e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Então, ali naquele monte, nós vamos fazer a primeira pergunta. O que será que eles viram naquele monte quando eles subiram? Será que você sabe me dizer o que eles viram quando eles subiram? Você lembra do que nós lemos? Bem, o Senhor estava com seus 3 discípulos. E de repente algo aconteceu no corpo do Senhor Jesus. Nós lemos que ele foi transfigurado. Uma luz muito forte brilhava como o sol o rosto do Senhor Jesus. Você consegue olhar quando o sol está muito forte diretamente para o sol? Não, né? E as demais coisas a gente não consegue enxergar de tanta luz. E a sua veste resplandecia como a luz. E eles puderam ver um pouco
da glória do Senhor, que Ele é santo, Ele é poderoso. E Ele já não estava mais aparecendo como aquele homem de dor, com semblante de um homem ferido, cansado, de um homem que trabalhou duro. Ali eles viram o Senhor em um pouco da sua glória, e aquilo resplandecia. Imaginem vocês como eles ficaram quando eles viram tudo isso. Quantas coisas deveriam, estar passando na mente deles a essa hora. Então, o que eles viram também? Eles viram um homem chamado Moisés. Vocês conhecem, né? E que ele tinha existido há muito tempo. E eles viram também ao profeta Elias. E o Senhor deu capacidade a eles para entender que realmente eram essas pessoas. Eles não ficaram achando que eram outras pessoas. Eles sabiam que era Moisés e Elias. Que Moisés representa a lei e Elias os profetas. E o que Moisés e Elias e todos os profetas falavam? Falavam do quê? De quem? De qual acontecimento? Sobre o mesmo acontecimento que o Senhor Jesus tinha dito a eles. E eles ali, Pedro, Tiago e João, viram eles conversando. E eles falavam de alguma coisa muito importante. Moisés sempre falou ao povo sobre um Salvador. Os profetas receberam, através do Espírito Santo, muitas revelações de como isso aconteceria, apontando para o Salvador, o Senhor Jesus, e tudo que Ele cumpriu. E não somente eles viram, também eles ouviram. Eles ouviram uma frase maravilhosa. E eles ouviram que eles conversavam sobre o acontecimento de Cristo na cruz. Eles estavam falando sobre a crucificação do Senhor Jesus, o acontecimento mais importante na existência. E ali eles falavam. Mesmo que Pedro, Tiago e João não entendessem e não quisessem que isto acontecesse, eles não queriam porque eles não entendiam o que isso significa de verdade. Vocês já pensaram o que seria se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido em uma cruz? Se Ele não tivesse sido o Cordeiro para perdoar os pecados, puro, sem defeito? Se Ele não fosse o sacrifício, cumprisse o sacrifício dos pecadores, o que seria de nós? Bem, como nós limparíamos os nossos pecados? Como nós lavaríamos a nossa alma? Todas as coisas ruins que nós pensamos, sentimos e fazemos, e que desde quando nós nascemos, nós já estamos praticando o pecado. Quem nos limparia? Quem iria nos dar perdão? Quem poderia nos perdoar? Quem tem o poder de dar o perdão das coisas que eu faço, dos meus pecados contra Deus todos os dias? Quem poderia fazer isso? Você já pensou em quem? Quem já existiu e tem todo esse poder de saber o que nós pensamos e tudo que nós fazemos, mesmo escondidos? O Senhor Jesus conhece os nossos pensamentos. E quem poderia nos dar a paz, a alegria de receber o perdão? Quem nos levaria diante dele?
Quem seria verdadeiramente o nosso amigo, fiel, e que todas as suas promessas seriam cumpridas? Quem? E se o Senhor Jesus não tivesse ido pagar o preço de um pecador, de todos os que irão até Ele, qual seria o valor da palavra? Para que se construiria a palavra do Senhor e todas as maravilhas da bondade de Deus, provando que ela é verdadeira? Para quê? Para que então a existência? E o que eles fizeram? Vocês lembram também o que eles fizeram? Bem, eles estavam bem assustados com tudo aquilo que aconteceu. E Pedro rapidamente já disse ao Senhor que ele construiria ali algumas tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E antes que ele recebesse alguma resposta do Senhor, algo aconteceu. Pedro, Tiago e João ouviram algo terrível e maravilhoso. Uma nuvem veio e baixou naquele alto monte. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, Pai. E as suas palavras diziam: Este é o meu filho, meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então agora Pedro, ouvindo aquela voz, e quando eles ouviram, eles caíram no chão. Um grande temor. Eles ficaram aterrorizados ao ouvir aquela voz de Deus, falando a respeito de quem era aquele filho, de quem que era aquele filho. Ele estava declarando: é o Filho de Deus. E ali Pedro tinha dito antes, e ali a prova realmente de quem ele era. Eles não precisavam ter mais dúvidas. E ali estava o caminho para que eles confiassem, a prova. Olha a bondade do Senhor em mostrar e provar que o que Ele diz é firme, é verdadeiro, nós devemos confiar. Hoje muitas pessoas desprezam, né? Não gostam de ouvir a palavra de Deus. Muitos nem querem crer que existe um Deus. E pode até ser que muitas dúvidas venham na sua mente, na sua cabeça, e você pense. Mas Pedro teve certeza, porque Deus, Ele provou que a sua palavra é verdadeira. E Ele prova para nós também. O Senhor Deus, Ele quer ficar com cada um que busca Ele. E Ele confirma a sua própria palavra para cada um que o busca. E nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Orarmos e pedirmos a Ele: eu creio, Senhor. Mas me ajuda quando eu não consigo crer. Nas dúvidas quando vem. Me ajuda, ó Senhor. Assim como está escrito em Marcos 9:24. E eles ouviram a respeito desse grande Senhor. E nós podemos ouvir que Ele é o Filho de Deus. E que Ele realmente existe. E que Ele disse que também irá voltar. Pedro, Tiago e João precisavam ser fortalecidos, porque eles iriam passar por algo muito terrível e ver o Senhor Jesus crucificado e ver que a perseguição estava perto e que todos ali naquele momento não acreditaram nele.
E eles precisavam estar confiados no que ele disse. E nós, então, aprendemos que o Senhor conhece todos os acontecimentos. E tudo que pode acontecer e tudo que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer no nosso planeta em cada canto amanhã. E ele diz que vai acontecer o fim e que ele voltará. E ele quer que nós, hoje, possamos descansar e confiar e também estar fortes, preparados para tudo que irá vir amanhã. E esse é um Senhor que está bem próximo daquele que busca de todo o coração. E Ele nos escuta nas nossas orações. E Ele também nos responde. Todos os cristãos, eles provam e veem que o Senhor é bom. Muitas vezes, em muitas situações, nós cristãos vemos as respostas do Senhor em muitos pedidos, situações em que a gente não vê mais saída. E ali está Ele, pronto, sempre pronto, a nos ajudar. Assim como eles puderam receber esse cuidado do Senhor, todos aqueles que vão até Ele também recebem. E Ele nos guarda. Vocês se lembram que o Senhor disse: este é o meu filho, o meu amado filho, escutai-o. Ele deu uma ordem aqui no final: escutai-o. Escute-o. Ele é quem diz a verdade. Vá em oração hoje. Quando acabar a lição, você pode ir para um canto sozinho e orar a este grandioso e poderoso Filho de Deus, que perdoa os nossos pecados, nos traz a paz, nos traz o perdão e nos promete a eternidade com Ele em glória, louvando e se alegrando nele para sempre. Que você possa fazer isso. Amém. Vamos louvar ao Senhor e vamos louvar no hino de número 38 dos adultos.